Uma das coisas que mais tranca as pessoas na hora de gravar vídeos e criar conteúdo é a vergonha e o medo da opinião alheia. E isso quase sempre envolve uma questão, que é a percepção equivocada de que as outras pessoas se importam tanto quanto você se importa com você mesmo. Muitas vezes a gente deixa de fazer certas coisas por medo da opinião alheia, por medo do que os outros vão pensar, porque a gente acha que as pessoas estão muito preocupadas com o que a gente vai fazer ou que elas realmente estão muito atentas a isso. Mas normalmente as pessoas nem estão tão aí pra ti, ou mesmo que elas estejam, que elas comentem sobre isso, vai ser uma coisa pontual que logo elas vão esquecer. Tem um documentário que eu assisti um tempo atrás com o Pedro que ele se chama The Brat Pack. Esse documentário, ele fala sobre o Brat Pack, que foi um grupo de atores da década de 80, que eles faziam muito aqueles filmes bem estilo anos 80, sabe? Aqueles filmes do John Hughes, O Clube dos Cinco, A Garota de Rosa Choque, Saint Elmo's Fire e alguns outros filmes. Tinha sempre ali meio que um grupinho de atores, né, que tava nesses filmes. E na época, um jornalista publicou uma matéria falando sobre esses atores, chamando eles de The Brat Pack. E traduzindo, Brat seria um termo como pirralho, uma criança mimada, moleque. Então ele estava chamando aquele grupo, né, aquele pack, de brats, que seriam, né, atores mimados. E esses atores, eles estavam muito em alta na época, porque esse estilo de filme estava muito em alta na época, né? Esse estilo ali pegando pessoas que estavam na adolescência ou ali no início dos 20 anos. Tinham muitos filmes nesse estilo e esses atores, eles eram bem populares na época. Só que daí o documentário, que inclusive foi feito por um desses atores que estava nesse The Brat Pack, que é o Andrew McCarthy, ele entrevista no documentário todos os atores que eram do The Brat Pack e ele fala sobre as consequências que aquela matéria teve na carreira de cada um deles. Porque a experiência pessoal dele, né, do ator que fez o documentário, foi que ele sentiu que depois que saiu aquela matéria, começou a ter muita crítica do pessoal, dos profissionais de Hollywood. Por mais que talvez o The Brat Pack fosse um termo até que parecia meio cool, assim, sabe? Parecia tipo, o grupinho de pessoas populares e tal. Só que era num tom pejorativo aquilo e acabou ele dizendo, né, que afetou o jeito que os profissionais, os diretores, as produtoras viam ele como profissional e que ele sente que ele perdeu muitas oportunidades depois daquela matéria de crescer na carreira e que ele sente que talvez a carreira dele não avançou tanto depois disso por causa daquela matéria. Só que daí ele entrevista outros atores também, e é interessante ver como isso não aconteceu com todo mundo. Então eu acho que dá pra considerar assim que a maioria dos atores acabou ali sendo famoso mais naquela época mesmo, década de 80. Pra quem não é da época ou mesmo que seja de outra época, mas não assiste muito esses filmes, talvez sejam pessoas que realmente não são famosas, mas tiveram algumas pessoas assim que construíram carreira depois disso. Demi Moore é um exemplo dessas. Ela fazia parte do The Brat Pack e até engraçado porque meio que depois foi tendo atores agregados, sabe, nesse grupo. Tinha meio que os originais ali, mas depois tinham outros filmes sendo feitos, e se o ator se encaixava mais ou menos ali na mesma idade, tinha o mesmo estilo de filme e coisa, daí ele também era considerado meio que dentro do The Brat Pack. O Tom Cruise, por exemplo, é um desses, só que o Tom Cruise, obviamente, continuou a carreira dele e fez muito sucesso depois disso. Pode achar que não tem nada a ver isso que eu tô contando agora desse documentário com o que eu tava falando de vergonha, tá? Mas calma que vai fazer mais sentido, eu vou te explicar o meu raciocínio. Mais pro final do documentário, eu vou dar spoiler porque, enfim, é uma história real, não é um filme, não é uma história, mas se tu quiser assistir esse documentário, eu recomendo muito. Ele é bem interessante, ele é muito bem feito. No final do documentário, o Andrew McCarthy entrevista o jornalista, o tal jornalista que fez aquela matéria, que inventou o termo The Brat Pack. E daí ele pergunta, né, por que tu fez aquilo? Porque assim, o cara não conhecia eles, eles tiveram, acho que um jantar que o jornalista saiu. Eu acho que o Andrew McCarthy estava junto, mas tinha mais um ou dois atores também que faziam parte ali do grupo. E daí eles foram jantar, o jornalista estava entrevistando eles, né? Mas aí o que o jornalista explicou? Eles estavam lá jantando naquele restaurante e todas as mulheres ficavam em cima daqueles atores, pedindo autógrafo, querendo conversar. A atenção de todas as pessoas estavam naqueles atores. E na época, né, esses atores eles eram bem jovens. Tipo assim, eu não sei se todos eram adolescentes, mas não passavam muito dos 20 e pouquinhos anos. E o jornalista, ele já tinha lá uns quase 30 ou 30 e poucos, e ele sentia que ele tinha realizado, assim, muito mais coisas na vida, que ele tinha uma carreira respeitosa, sabe, o trabalho dele era bom, e daí chegava lá num lugar e a atenção das pessoas estava para uns moleques, assim, que
tinham feito 1 ou 2 filmes e só por isso estavam famosos. Sabe, ele não dava muito crédito da fama dos atores pro trabalho deles, pro talento deles ou até pro esforço deles mesmo. Ele achava que, tipo assim, eles tiveram sorte, estão aproveitando, mas eles são mimados, sabe? Como o próprio termo Brett fala. Então, basicamente, foi uma inveja. O cara ficou com inveja dos atores e por causa desse rancor ele foi lá e escreveu essa matéria, criou esse termo que afetou tanto essas pessoas ali. Só que aquilo pode ter afetado, pode ter atrapalhado a carreira de algumas pessoas ali, mas teve gente daquele grupo que deu certo, que continuou a carreira. E mesmo as pessoas que não continuaram a carreira, querendo ou não, naquela época, elas eram famosas, elas eram populares. Então, independente se a fama durou ou não, ela existiu em um certo período. Mas aí eu me pergunto, será que foi por causa do que as pessoas estavam falando, daquela matéria que o jornalista fez, que a carreira daqueles atores que não deram certo, tá? Bem entre aspas, porque obviamente eles fizeram um trabalho muito bom na época. Será que foi por causa daquela matéria que não deu certo? Ou será que isso não teria acontecido de qualquer jeito? Porque o ator fala que ele perdeu muitos papéis por causa daquilo, mas assim, talvez até as pessoas tenham usado isso de justificativa para recusar ele em certos papéis. Mas será também que não era só uma desculpa? Será que não tinha alguma outra coisa? Será que talvez ele realmente não era bom o suficiente para aquele papel? Ou só tinha uma pessoa melhor que se encaixava melhor naqueles papéis e por isso que ele perdeu e talvez as pessoas só deram a desculpa ou ele achou que tinha a ver com a matéria? Correlação não necessariamente é causalidade. Não é porque duas coisas aconteceram juntas que quer dizer que uma coisa aconteceu por causa da outra. Mas como o ator, na época, ele estava muito preocupado, muito sentido com aquela matéria, ele achava que todas as oportunidades que ele estava perdendo eram porque as pessoas tinham lido a matéria e tinham visto o que o jornalista tinha falado dele e daí estavam falando que ele era não tão profissional assim. Então ele achava que as pessoas estavam falando isso, só que será que elas realmente estavam falando? Será que a atenção estava tanto assim nele ou neles, né, naquele grupo? A atenção dele estava muito nessa pauta. E daí vem aquilo, onde a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco é muito importante. Eu fiz alguns anos atrás umas aulas de surf, e daí no surf, eu acho que em vários outros esportes também, mas eu não tenho muita experiência com outros esportes, mas eu posso falar do surf. Tu tá ali na prancha e se tu quer, por exemplo, tem algumas pedras lá na frente que tu não quer bater nelas, tu não quer que a prancha vá e bata naquelas pedras pra tu não se machucar ou cair, enfim. Normalmente as pessoas, talvez no medo, no desespero, acabam mirando naquelas pedras, tipo olhando, tá, eu não quero ir pra lá e daí tentam ir pro lado, mas o que o instrutor falou, que se tu não quer ir pra algum lugar, tu tem que olhar pro lugar que tu quer ir. Então, tem pedras ali, eu não quero ir pra lá, tá, então olha pra onde tu quer ir pra lá, então olha pra lá. Porque querendo ou não, mesmo que tu tente fazer o teu corpo ir pra onde tu quer ir, mas se o teu olhar tá indo pra onde tu não quer ir, inconscientemente o teu corpo ele vai te puxar mais pro lado que tu não quer ir. Então, onde tu coloca a tua atenção, onde tu coloca o teu foco é muito importante. Tu tem que focar pra onde tu quer ir. Tu tem que focar nos resultados que tu quer ter. Tu não pode colocar o teu foco onde tu não quer ir, os resultados que tu não quer ter, ou tudo que pode dar de errado, ou tudo que as pessoas estão falando de ti. Se o teu foco tá voltado para todas as pessoas que estão te julgando, ou que estão julgando os outros, e tu também tá fazendo a mesma coisa, o teu foco tá nisso. A Taylor participou há pouco tempo do podcast com o agora noivo dela, né, o Travis Kelce e o irmão dele, e nesse podcast ela falou uma coisa que é muito boa e que é muito real. Tu tem que tratar a tua energia como se ela fosse cara, como se ela fosse um item de luxo, porque onde tu gasta a tua energia define o teu dia. You should think of your energy as if it's expensive, as if it's like a luxury item. Not everyone can afford it. Yep. Like, not everyone has invested in you in order to be able to have the capital for you to care about this. Right. Because like what you spend your energy on, that's the day. Mas não é só o teu dia. Dependendo das escolhas que tu tá fazendo, isso define o teu resultado como um todo pro teu futuro. Porque se o que tu tá colocando a tua energia tá te impedindo de fazer coisas que vão ser vantajosas pra ti no longo prazo, o efeito dessa escolha vai repercutir em toda a tua vida, não só hoje. Então, quais são alguns pontos importantes pra gente pensar e lembrar pra não cometer esse erro? Você não é especial. Ninguém que importa se importa contigo. Se uma pessoa aleatória, uma amiga da tua amiga, ou uma pessoa no trabalho que tu nem conversa, tá falando mal de ti, essa pessoa não importa.
por que tu se importa tanto com a opinião que ela tem de ti? Tu gostaria de trocar a vida com ela? Tu gostaria de ter os resultados que ela tem? Tu nem é amiga dessa pessoa, por que tu se importa com a opinião dela? Mas mesmo que alguém que importa, então vamos dizer uma pessoa próxima de ti, um parente ou uma melhor amiga, não concorde com o que tu tá fazendo, isso não é o suficiente para tu deixar de fazer o que tu quer fazer e o que tu sabe que vai te trazer benefícios no longo prazo. E daí tu deixar de fazer isso só por medo do que as pessoas que tu gosta, as pessoas que tu ama vão pensar, não faz sentido. E tu tem que pensar assim, ó, o que tu tem a perder? De maneira real, palpável, assim, ó, concreto. Tu vai perder dinheiro? Se tu começar a fazer uma coisa que a tua melhor amiga disse que era nada a ver, tu vai se machucar? Tu vai ficar doente? Não, nada disso vai acontecer. Tu vai lá, tu vai criar o conteúdo, tu vai postar o vídeo e daí talvez ela ache nada a ver e ela te avisou, mas assim, o que muda na tua vida a opinião dela? Ok, ela é importante pra ti, mas isso não te afeta de maneira concreta. Só porque alguém não gosta ou não concorda contigo, tu vai deixar de fazer aquilo. Se tu gosta muito de sushi, e daí tua prima lá, que é muito próxima, ela diz que ela acha um absurdo pagar caro pra comer peixe cru. É a opinião dela. Ela acha ridículo isso. Tu vai deixar de comer sushi que tu gosta, que tu ama, só porque a tua prima não concorda com isso? Provavelmente não, né? Agora, por que tu faz isso com outras coisas? Por que tu faz isso com criar conteúdo e com gravar vídeos? Entende? Eu dei um exemplo ridículo, mas é pra vocês verem de maneira mais óbvia como não faz sentido. Tu tem que basear as tuas ações nas tuas opiniões, não nas opiniões dos outros. Porque tu é a única pessoa que tem mais noção da tua realidade. Ninguém mais tem a mesma noção que tu. Então a tua opinião é a mais importante de todas. E se aquilo não é real, não faz sentido se importar com aquilo. Se tu se importa é porque talvez tu acredite que aquilo possa ser real. Vou dar mais um exemplo ridículo aqui, tá? Digamos que alguém tá falando mal de ti, tá rindo da tua cara porque o teu cabelo é azul. Só que o teu cabelo não é azul. Tipo, isso não é real. Isso é óbvio pra ti. Tu não tem o cabelo azul, então essa pessoa ela tá louca e não faz sentido tu se importar com aquela opinião. Tu não se importa com coisas que são óbvias que não são reais. Então, às vezes, se tu tá se importando com alguma coisa que outra pessoa tá falando, tipo, se tu se importa da tua amiga dizer que, ai, nada a ver essa coisa de criar conteúdo, de gravar vídeo, isso é ridículo. Se tu tivesse certeza absoluta e acreditasse que isso não é ridículo, tu não ia se importar com a opinião dela. Tu ia fazer igual, porque tu sabe que a opinião dela não é real, pelo menos não na tua realidade. E tu é a pessoa que mais tem noção da tua realidade, então tu não deixaria de fazer o que tu quer fazer só por causa da opinião dela. Mas se tu se importa, é porque talvez tu acha que aquilo é real. Talvez tu ainda não tenha certeza, não tá totalmente convencida de que criar conteúdo não é vergonhoso, não é ridículo. E daí talvez seja mais uma questão de autoestima do que de medo do julgamento dos outros. É o teu julgamento de ti mesma que te trava, mas tu coloca essa culpa nos outros porque é mais fácil. Porque daí tu não tem que fazer nada, tu pode só culpar as outras pessoas. Então é muito importante entender isso, entender em qual dessas partes a gente se encaixa, porque daí a gente consegue resolver e racionalizar mais para tentar achar uma solução. Porque podem ser críticas construtivas. Críticas construtivas, elas existem, mas a gente não pode, quando a gente tem certeza que uma coisa ela vai fazer bem pra gente, deixar de fazer aquela coisa só porque outras pessoas não concordam com aquilo. Então, se tu quer criar conteúdo, se tu quer gravar vídeo, se tu quer postar isso na internet, porque tu sabe que isso vai ser bom pra ti, pro teu negócio, talvez não agora, talvez não te dê resultados imediatamente, mas tu sabe que no longo prazo isso pode te ajudar, independente do que as outras pessoas falem, tu não pode deixar de fazer isso. Então, pensar em tudo isso que eu falei te ajuda a racionalizar mais isso, pra enxergar de uma maneira mais óbvia como não faz sentido travar por causa do medo da opinião alheia. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido e tenha te ajudado, se tu tem esse problema. Deixa o like aqui embaixo se tu gostou do vídeo para que ele alcance mais pessoas. E não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, criação de conteúdo e criatividade. Vou deixar aqui no final também um outro vídeo que eu gravei sobre como perder a vergonha, mas falando sobre um outro aspecto desse tema. Então, se tu gostou desse assunto, eu acho que tu pode gostar bastante desse outro vídeo também, tá? Então eu te vejo lá, um beijo e até mais!